Deixa eu projetar agora. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Apareceu. Então é o seguinte, galera. A partir de hoje, nós vamos estudar o que nós chamamos de revoluções burguesas, tá? Essas revoluções burguesas na Europa são fundamentais para quê? Para começar, quais foram as revoluções burguesas? Eu chamo de revoluções burguesas na Europa 3 revoluções, tá? Uma no final do século XVII e início do século XVIII, que na verdade é só o século XVII, tá? Que é a Revolução Inglesa, as revoluções inglesas, porque são duas, né? A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. A Revolução Industrial inglesa do século XVIII, tá? E a Revolução Francesa, que é a melhor de todas. I'm Love You, Revolução Francesa. Que aí são as chamadas revoluções burguesas. São essas 3, tá? Essas 3 revoluções, elas são importantes para entendermos, tá? A dinâmica que leva a Europa a se afastar literalmente da perspectiva dos ainda chamados privilégios feudais. Sim, ao longo do século XVII e século XVIII, os países europeus ainda traziam consigo, né, uma estrutura muito voltada ainda para a ideia dos privilégios criados na Idade Média, principalmente quando nós consolidamos o absolutismo. O absolutismo ele acaba sendo um novo governo na Europa, um novo sistema de governo na Europa, que não garantiu o direito a todos os europeus de terem uma vida ativa no que diz respeito à participação política. Porque durante o absolutismo, ou chamado antigo regime, os poderes se concentravam nas mãos dos reis, né? E esses reis, eles acabavam criando uma casta, vamos dizer assim, de privilegiados, a nobreza. E os outros grupos sociais, como a burguesia, eram meio que colocados de lado na sociedade. E não tinham o direito de participar, né, da vida administrativa do país. Mesmo a burguesia sendo aquele grupo detentor de recursos financeiros, mesmo a burguesia tendo poder econômico, mesmo a burguesia sustentando economicamente as monarquias, eles nunca tiveram, até então, até as revoluções burguesas, uma participação ativa na dinâmica política dos países da Europa. Isso muda. Isso muda a partir do momento que essa classe burguesa, ela vai se, vamos dizer assim, não, ela vai se rebelar. Ficar mais dinâmico. Ela vai se rebelar. E quando ela busca essa ideia de vamos nos rebelar, ela vai atacar quem? Ela vai atacar a nobreza, né, que é o grupo privilegiado, não só a nobreza, mas o clero também, tá? E a primeira grande revolução burguesa acontece na Inglaterra, tá? Que é a revolução que marcou o início desse processo dessas revoluções burguesas. Então, então o que foram? Então, o primeiro ponto que nós vamos entender aqui, que começa lá na página 55 da apostila de vocês, do livro de vocês, é entender o que foram essas revoluções burguesas. O que essas revoluções burguesas foram? Essas revoluções burguesas, tá? Elas acontecem entre o século XVI e o século XVIII. Minto, tá? Que é 17, tá? Coloquei errado. Entre o século XVII e o século XVIII. Quando a Europa, ela vive o auge do antigo regime. O auge do absolutismo, tá? E aí o que essas revoluções burguesas fazem? Essas revoluções burguesas surgem nesse período para finalizar o que os historiadores chamam de transição do feudalismo para o capitalismo. Então, na história, nós chamamos as revoluções burguesas de um momento chave
para esquecermos tudo que nos lembra o feudalismo e chegar ao que nós chamamos de capitalismo. E ao chegarmos a este capitalismo, nós vamos chegar a esse capitalismo sendo guiados por quem? Pela classe burguesa, pela burguesia, tá? Então a burguesia, ela como eu disse, ela vai se rebelar para apagar tudo que lembra, né, o feudalismo, que ainda se mantinha sobre o antigo regime, e levar o mundo, a Europa, em direção ao capitalismo. Tanto é que, no século XVIII, a segunda revolução burguesa consolida o sistema capitalista, que é a Revolução Industrial da Inglaterra. Então é isso, tá? Então revoluções burguesas são revoluções que concretizam o processo de transição do feudalismo para o sistema capitalista, tá? E aí, tá? É considerada, essas revoluções serão consideradas fundamentais para entender a reconstrução do espaço. Foi só pra mim que tá bom? Oi? Oi, voltou agora. Voltou já, pode continuar. Ah, tá. Então é o seguinte. Então, essas revoluções, elas são consideradas o grande evento, o grande marco da história da Europa na Idade Moderna. Porque, vamos pensar aqui, durante a Idade Moderna, né, que é ali o período ali da transição do feudalismo, que acaba o período feudal e entra na modernidade, nós temos alguns eventos legais. Temos o Renascimento, temos as reformas protestantes, temos o surgimento das monarquias nacionais, tem o surgimento do absolutismo, tem o surgimento do mercantilismo. Então tudo isso nós já vimos anteriormente. Isso é a Idade Moderna na Europa, né? Tem o início das grandes navegações, né? A colonização das Américas, o início da colonização das Américas, a chegada do europeu no continente americano. Então, tudo isso é legal. É legal, bonito. Mas o evento que muda literalmente a dinâmicas política e econômica da Europa são as revoluções burguesas. Tanto é que as revoluções, a última revolução burguesa, que é a francesa, ela determina o fim da Idade Moderna. Quando inicia-se a Revolução Francesa, acaba a Idade Moderna. E inicia o que nós chamamos de Idade Contemporânea na história. O período que nós vivemos hoje, né? Porque ela é tão emblemática, ela modifica tanto a estrutura da Europa, né? Principalmente declarando o fim do absolutismo na Europa, que ela acaba com a Idade Moderna, né? Então, nós temos que ver essas revoluções burguesas como os grandes eventos políticos da Europa na Idade Moderna, que muda todo o padrão político e econômico que existia na Europa. A Europa passa a seguir um preceito mais liberal na política, passa a seguir um preceito mais liberal na economia, ou seja, era a era da consolidação do liberalismo, que nós vamos ver mais pra frente, tá? E aí, né, como que nós temos que ver essa Idade Moderna? Esses eventos, essas revoluções, como o momento que a classe burguesa consegue consagrar os seus valores políticos e econômicos sobre a Europa. Dá um pé na bunda dos absolutistas e bate no peito e diz: agora nós, a burguesia, é que tomamos conta desse frevo aqui. Reis absolutistas, vocês perderam. Nós ganhamos. Quem controla a Europa agora é quem tem o poder econômico na mão. Quem tem o funcionamento, o controle de todo o processo de funcionamento da economia nas mãos. É a classe burguesa. É a burguesia. Então a burguesia, através dessas revoluções, elas vão consagrar os seus valores políticos e econômicos. Valores políticos e econômicos que tem como marca o liberalismo,
que tem como marca o anti-absolutismo. Porque eles vão decretar o quê? O fim do antigo regime europeu. As revoluções burguesas estabelecem o fim do absolutismo. É o fim do absolutismo na Inglaterra, que vocês vão ver a partir de hoje, e será o fim do absolutismo na França, que nós veremos lá quando nós estudarmos a Revolução Francesa, lá no segundo semestre, se Deus quiser. Né? E se Deus quiser, vacinado. Né? Então, o absolutismo cai. O absolutismo deixa de existir. Né? E a Europa passa a viver um novo ciclo, onde a burguesia passa a ser o grupo social de maior prestígio. E a burguesia passa a controlar os poderes. O poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Então todos os poderes da Europa passam a ser controlados pela classe burguesa. Esta burguesia então venceu. Ao final das revoluções, elas vencem. E elas dão um pé na bunda dos reis absolutistas, literalmente. Chutam os reis absolutistas do cenário europeu. A Europa chega no século XIX com pouquíssimas monarquias absolutistas. Uma das últimas grandes monarquias absolutistas da Europa será a Rússia, né, lá no início do século XX. Mas as grandes monarquias absolutistas da Europa, Espanha, Portugal, Inglaterra, França, Áustria, Prússia, etc., vão deixar de existir a partir do momento que essas revoluções burguesas ganham espaço dentro do contexto político europeu. Tá? E aí ninguém segura mais a burguesia. Essa burguesia então garante o liberalismo como o seu principal marco ideológico. Passa a defender esse liberalismo, que foi criado, né, que vai ser consolidado, a ideia do liberalismo, por dois ingleses. O John Locke, que vai ser o fundador ali do liberalismo político, e o Adam Smith, que será ali o fundador do liberalismo econômico, que nós vamos ver também mais pra frente, quando nós formos estudar o iluminismo. Então, qual que é a função do liberalismo? Quando a pessoa fala para você, eu sou um liberal, a primeira coisa que um liberal tem que dizer é que eu sou um liberal e defendo as liberdades individuais de todos os cidadãos. Porque isso é a marca ideológica do liberalismo, que é um pensamento burguês. O liberalismo, ele é uma corrente de pensamento moldado para atender às demandas da burguesia. Tá? Então, ela nasce para defender as demandas da burguesia. Quais eram as demandas da burguesia? Queria maior participação política. E para ter maior participação política, precisa de liberdade política. Tem que acabar com o absolutismo. Quero liberdade econômica, livre comércio, livre concorrência. E eu tenho que acabar com o mercantilismo, que é controlado pelo Estado. Os liberais econômicos defendem a não intervenção do Estado na economia. Não defendem o fim do Estado. O Estado tem que existir, tá? Mas não influenciando na economia como era no período do mercantilismo. O Estado está ali para garantir a ordem, garantir ali serviços básicos essenciais, mas comércio, economia, indústria, manufatura e etc. se afasta disso. Porque isso tem que ser gerenciado pela burguesia, pela iniciativa privada, vamos dizer assim, como nós chamamos hoje. Tá bom? Então, é o liberalismo clássico. Tá? E aí, marco inicial dessas revoluções burguesas são as chamadas revoluções inglesas. Num primeiro momento, a Revolução Puritana e no segundo momento, a Revolução Gloriosa. É o que nós vamos ver a partir de agora. A partir de agora, nós vamos entender as revoluções inglesas a partir da derrocada do absolutismo inglês. Dúvidas até aqui? Eu não, tá tranquilo pra mim.
Então posso continuar? Então beleza. Qualquer dúvida, podem abrir o microfone aí e perguntar. Não fiquem com vergonha, não fiquem tímidos. Porque acho que não tem ninguém tímido aí, né? Acho que ninguém aí tem uma timidez plena. Eu sou tímido, tá, gente? Sou muito tímido. Então, o que nós vamos ver aqui? Para entender as revoluções inglesas, nós temos que entender como que o absolutismo da Inglaterra é derrotado. Como que ele se enfraquece. Porque vamos pensar, vamos recapitular aqui tempos anteriores, né? A monarquia moderna chamada Inglaterra surge ali entre o século XIV, 13, 14, dentro de uma guerra civil chamada Guerra das Duas Rosas, que é uma guerra feita por dinastias, né? Entre a família Lancaster, né, e a família Tudor, né? Tudor não, Stuart. E aí essa batalha, né, essa guerra chega ao fim, uma dessas dinastias vence, e você tem o início de uma monarquia moderna que vai se basear no absolutismo, que já tinha sido consolidado em Portugal e na Espanha, que eram as duas primeiras, né, monarquias modernas que nós temos aí. E aí esse absolutismo ele só vai se fortalecendo ao longo do tempo, até chegarmos a esse ponto específico, que é o século XVI, e ver que o parlamento, que o absolutismo na Inglaterra, ele está consolidado, mas ele começa a enfrentar alguns problemas. E serão esses problemas que vão levar ao enfraquecimento. Como quais? Por exemplo, a grande dinastia absolutista da Inglaterra é os Tudors, a dinastia Tudor, tá? Que governava a Inglaterra no século XVI, ainda sustentando bases políticas do período feudal. Só que, né, ou seja, tinha ali os privilégios, tudo, a nobreza carregava consigo um caminhão de privilégios, né, o clero, a mesma coisa, né, tinha um prestígio muito forte ainda. Só que desde o século XIII, a Inglaterra ela criou um mecanismo para não concentrar os poderes especificamente nas mãos do rei. Então o rei inglês, que era um rei absolutista, não era tão absolutista assim, porque ele tinha que dividir o poder com quem? Com o parlamento, criado lá no século XIII, através da Carta Magna, né? Então, a partir do século XIII, 1215, mais especificamente, a Inglaterra passou a ter um parlamento. Um parlamento que era dividido em duas casas. É um parlamento bicameral. Câmara dos Lordes, que supostamente estava ali para atender os interesses e manter os privilégios feudais à nobreza. E a Câmara dos Comuns, que tinha como foco defender uma política mais voltada para a classe burguesa, que já se consolidava naquele momento. Então, o que você tinha na Inglaterra? Você tinha um absolutismo? Tínhamos. Só que era um absolutismo que, enquanto regime político, dividia o poder entre o rei e o parlamento. Ok, funcionou assim, de forma estável, sem muito conflito, até o século XVI. No século XVI, com o poder absolutista consolidado, começa as tretas entre o rei e o parlamento. O absolutismo está consolidado. A ideia de um regime absolutista na Inglaterra está mais que consolidado, está formado. Mas tinha um problema. O rei não tinha todos os poderes. E quando eu falo em absolutismo, eu falo o quê? Que os poderes estão concentrados exclusivamente nas mãos de quem? Do rei. Na Inglaterra não tinha isso, né? E aí o que nós começamos a ver? Começamos a perceber que, graças ao parlamento e a limitação de poder que o parlamento dava ao rei, abria brechas para o fortalecimento de um grupo social, a burguesia,
que tinha um espaço político dentro da Câmara dos Comuns. E esta burguesia cada vez mais se enriquecia, graças ao desenvolvimento comercial, graças ao desenvolvimento das manufaturas. E aí essa burguesia internamente, ela forma um grupo que se aproxima muito da nobreza, devido ao seu poder econômico, que é a alta burguesia. Esta alta burguesia, ela passa a almejar espaços de poder que era da nobreza. Tipo, por que somente a nobreza pode ter cargos XYZ? Se nós temos o mesmo prestígio social, graças ao nosso poder econômico, do que essa nobreza. Então essa alta burguesia passa a exigir espaços de poder que até então era da nobreza. E a treta se aprofunda aqui. Por quê? Porque a nobreza também está se fortalecendo economicamente. Então você tinha uma alta burguesia que enriquecia cada vez mais, mas você não viu o enfraquecimento da nobreza, principalmente da nobreza rural, que se enriquecia cada vez mais graças a uma chamada política dos cercamentos. O que foi essa política dos cercamentos? Eu costumo dizer que a política dos cercamentos é uma reforma agrária no sentido contrário. Porque se nós pegarmos a ideia de reforma agrária que foi instituída lá na Revolução Francesa, nós vamos ver que os cercamentos é totalmente contrário. Por quê? Porque o clássico reforma agrária, a lei de terras lá da França, pega terras de grandes produtores rurais e divide essas terras com os camponeses. Os cercamentos ao contrário. Eu tomo a terra dos camponeses para dar as terras aos grandes proprietários rurais. Ou seja, vou ter uma construção de uma grande concentração de terras na Inglaterra. E essa concentração de terras vai fortalecer economicamente quem? A nobreza rural. Então eu tinha alta burguesia rica e uma nobreza rural rica. A treta está armada, porque essa alta burguesia ela quer pegar espaço dessa nobreza. E esta nobreza ela não quer abrir espaço para essa burguesia. Então vão entrar em choque. E muito aí nesse momento. Resultado disso, que a burguesia e a nobreza rural passam a disputar espaços de poder. E este embate entre a nobreza rural e a burguesia se torna uma ameaça para a manutenção do absolutismo. O absolutismo, então, ele começa a ver distante, uma ameaça se surgir. E aí os reis absolutistas vão ter que tomar uma iniciativa. Né? E quem começa a tomar essa iniciativa é o rei Jaime I. Tá? O rei Jaime I assume o poder na Inglaterra em 1613. Após a morte da rainha Elizabeth I, tá? Que era da família Tudor. O Jaime e a Elizabeth, que é a rainha que iniciou o processo de navegação, né? Incentivou os processos de navegações da Inglaterra, que chegou à América, etc. Ela não deixou herdeiros. Tá? E o herdeiro mais próximo era o rei da Escócia, o Jaime, que era da dinastia Stuart, que assume o trono da Inglaterra como Jaime I. Tá? Então, a chegada do Jaime ao poder, ao trono inglês, simboliza o retorno da dinastia Stuart ao poder. Tá? E aí, é este cara, o Jaime, que vai começar a perceber que, se eu não tomar uma atitude agora, burguesia e nobreza rural vão se degladiar tanto, que eles vão derrubar o absolutismo na Inglaterra. Então, ao assumir o trono, o que o Jaime faz?
entra em guerra com o parlamento, porque ele sabe, se eu enfraquecer o parlamento, eu garanto a centralização de poderes para mim. E se eu garantir a centralização de poderes para mim, eu consigo beneficiar a nobreza rural. E afasto dessa política, dessa treta toda, a burguesia. Então vamos pro pau contra o parlamento. Então o Jaime, o reinado do Jaime marca o início da derrocada do absolutismo inglês. Porque entrar em conflito com o parlamento poderia até ser, no primeiro momento, uma alternativa para a garantia de poderes. Mas entrar em treta com o parlamento simbolizou algo ao contrário. Simbolizou o início de uma crise política, que nós vamos chamar de a crise do absolutismo inglês. E aí, o que acontece? Para tentar derrubar o parlamento, o Jaime ele vai vestir a teoria divina dos reis. Né? Que vamos lembrar aí aquela teoria lá dos franceses, Jean Bodin, Jacques Bouzer, que dizia que o rei ele assume, vamos dizer, configurações divinas para garantir para seu protagonismo de poder sobre a terra. E aí que ele vai dizer, eu estou aqui quanto rei da Inglaterra porque eu fui abençoado por Deus a ocupar este cargo. E se eu fui abençoado por Deus para ocupar esse cargo, eu tenho aspirações divinas. E se eu tenho aspirações divinas, eu não divido o meu poder com ninguém. E aí o que o Jaime fez? Vai pro pau contra o parlamento. Vamos pro pau contra o parlamento nesse momento. E aí, a primeira coisa que ele faz é tentar enfraquecer politicamente o parlamento. Como? Impondo uma perseguição religiosa. Por quê? Porque, como eu disse, o parlamento lá da Inglaterra é dividido em duas casas. Uma é o que nós chamamos de Câmara dos Lordes, essa é da nobreza. E a dos comuns, né, que é da burguesia. Só que a Câmara dos Comuns, né, quem ocupa as cadeiras na Câmara dos Comuns quase sempre são pessoas que seguem o catolicismo ou o puritanismo, que é o calvinismo na Inglaterra, lembram, né? Da matéria passada. Então, o que o meu amigo Jaime fez? Para enfraquecer o parlamento, ataca diretamente a Câmara dos Comuns, que era o lado do parlamento que poderia simbolizar para ele a maior ameaça. E como derrotar essa Câmara dos Comuns? Perseguindo religiosamente os católicos e os puritanos. Porque nós temos que lembrar que a Inglaterra tinha uma religião oficial, que é a anglicana, que era a religião seguida ali pela classe mais nobre da Inglaterra, que ocupava ali, tinha o seu espaço. Agora é hora de expurgar os católicos e os puritanos do território inglês com o objetivo de enfraquecer o parlamento, principalmente aqueles que fazem oposição ao regime absolutista. Porque católico e puritano não aceitavam o absolutismo. Então eles vão perseguir esses dois grupos religiosos. Resultado disto é migração em massa dos puritanos para a América. Né? Quem forma os Estados Unidos são os puritanos, que fogem da perseguição. Os católicos migram para a Escócia, mas né, que também vai ter sérios problemas lá. Mas grande parte dos puritanos vão migrar para a América. Eu tenho uma dúvida aqui, deixa eu te perguntar. Aquele negócio que você falou que os católicos e os puritanos estavam saindo, mas não tinha um negócio que tinha a teoria divina dos reis lá? Sim. Tipo, o que aconteceu com essa teoria? Essa teoria ela passou a ser sustentada só pelo anglicanismo. No caso da Inglaterra. Porque a Inglaterra tem uma religião oficial, que é o anglicanismo, né, criado lá pelo Henrique VIII e tal, lá na reforma religiosa. Católico e puritano via o absolutismo não como algo benéfico a eles. Então a teoria divina dos reis aqui na Inglaterra se volta exclusivamente para o anglicanismo. Entendeu? Entendi, obrigada. De nada. E aí os puritanos migram em massa para as 13 colônias.
Porque aqui eles sabiam que eles iam chegar nas 13 colônias inglesas e encontrar um espaço livre, um espaço de liberdade, um espaço para eles autos se governarem. Então eles migraram para cá em massa, né, e fundaram aqui, aquilo que hoje nós chamamos de Estados Unidos da América. Tá? Ok. O Jaime, então, conseguiu enfrentar o parlamento. Né? E ao enfrentar o parlamento, o que ele consegue? A centralização política. Né? Então, aí, o que ele faz? Bom, para mim ter essa centralização política definitivamente, eu tenho que criar uma treta, que eu já estou em treta com o parlamento. Só que eu tenho que criar uma treta lá dentro do parlamento. Então, o que o Jaime começa a fazer? Ele começa a incentivar um conflito entre a Câmara dos Lordes, que vai estar ali muito apoiada a ele, e a Câmara dos Comuns, que está ali em oposição ao Jaime, que não aceita o Jaime. Então vamos incentivar o conflito entre esses dois, porque ele sabe que um conflito entre esses dois blocos dentro do parlamento simbolizará o quê? O enfraquecimento do parlamento. E se o parlamento se enfraquecer, eu dou meu bote e centralizo minha política. Fico sem um parlamento. E ele faz isso. E aí o que acontece? Quando ele vê que a briga entre a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns está no seu máximo, o que o Jaime faz, Chica? O Jaime vai lá e manda fechar o parlamento para acabar com a briga. E concentra todos os poderes para ele. Então ele fechou o parlamento. Conseguiu. E me tornei literalmente um rei absolutista. Só que a Inglaterra vivia uma crise econômica e precisava recuperar economicamente. E para isso, eu precisava arrecadar mais dinheiro. O Estado inglês precisava arrecadar dinheiro. E na Constituição, a Carta Magna da Inglaterra dizia que o rei não tem autoridade para impor impostos à sociedade. Para ter novos impostos, eu preciso desses impostos serem aprovados aonde? No parlamento. Só que o parlamento está fechado, crianças. Aí o que o Jaime faz? Reabre o parlamento. Então ele fecha o parlamento em um momento para concentrar os poderes, mas vê que ele vai precisar desse parlamento para aprovar impostos. Então ele reabre o parlamento, para esse parlamento aprovar os impostos que ele precisa para estabelecer um processo de recuperação da economia na Inglaterra. E aí o que a Câmara dos Comuns faz? Veta a proposta dos impostos. E o Jaime não pôde criar novos impostos. A Câmara dos Comuns parte então para uma oposição. E aí ele fecha o parlamento de novo. Quando há o veto da proposta de imposto pela parte da Câmara dos Comuns, em 1614 o Jaime fecha o parlamento de novo. E aí ele liga o foda-se para a Constituição, tá? A partir desse momento ele ligou foda-se para a Carta Magna, de 1215. E aí ele vai estabelecer uma ultra centralização de poderes. Quem manda nessa bagaça chamada Inglaterra sou eu. Parlamento não tem que dar palpite nenhum. E ele se torna um ultra absolutista. E ele vai ser esse ultra absolutista até morrer, em 1625. Quando quem vai assumir no lugar dele é o Carlos I, o filho dele. Tá? Que vai governar a Inglaterra até 1649. Tá? Que é o início da Revolução Inglesa. Então o Carlos assume. Assumiu. E o Carlos segue as mesmas ideias e concepções do pai, ou seja, um poder ultra centralizado. Não vou abrir brechas para o parlamento participar. E aí ele começa criando novos impostos sem autorização do parlamento, se envolve em conflitos externos sem a aprovação do parlamento, faz empréstimos externos sem autorização do parlamento, vai passando por cima de todas as leis da Inglaterra. Tá?
Ou seja, ele chega ao nível máximo do autoritarismo. Só que ele chega em um ponto, lá em 1628, que ele precisa do parlamento. Porque o autoritarismo dele tem um limite. E ele não conseguiria fazer mais nada ultrapassando esse limite que ele tinha. Então ele chama o parlamento. Para quê? Para o parlamento tentar aprovar algo que garantisse uma maior centralização de poderes ao rei. E aí o que o parlamento faz? Faz o contrário. O parlamento aprova petição de direitos, que garante as liberdades individuais a todos os ingleses. Isso é um tapa na cara do absolutismo. Você dá direito a todos os ingleses. Todos os ingleses passam a ter os mesmos direitos. Aqui nós acabamos com todos os privilégios que remetia ainda à Idade Média. Ou seja, e ele coloca, né, essa petição de direitos. Todo imposto criado sem a aprovação do parlamento é ilegal. Então o rei não pode criar mais impostos. Está proibido prisões arbitrárias, prisões por perseguição política. Está proibido aquartelamento de soldados, porque na Inglaterra tinha essa gracinha ainda. Lei de aquartelamento. Tá lá a Chica na casa dela e o rei manda 20 soldados para morar na casa da Chica. E a Chica tem que tirar do próximo bolso para sustentar aqueles soldados. Dar comida, cama quentinha, etc. Esses soldados. Acaba com isso. Está proibido usar a lei de aquartelamento. Está proibida a lei de uso marcial, ou seja, o uso da força militar, de tropas, contra o povo. Ou seja, está tudo do jeito que o rei não queria. E aí ele vai para um outro ponto. Vou continuar aquilo que meu pai fez. Vou então, se eu não posso fazer mais nada, eu vou perseguir, vou continuar a política de perseguição religiosa. Só que agora não mais somente dentro do território da Inglaterra, mas em todo o território britânico. E o alvo inicial é a Escócia. Tá? Quando o rei Carlos começa a perseguir os presbiterianos, que são os calvinistas na Escócia. Isso dá ruim, porque os escoceses vão se armar e invadir militarmente a Inglaterra. Deu ruim. A Inglaterra se vê entrando em uma guerra civil. Né? E aí, o que o nosso amigo percebe? Eu tô ferrado. Eu não tenho mais poderes. Eu tenho uma guerra civil aí contra os escoceses. E eu tenho um parlamento que é contra a minha pessoa. E aí, o que ele faz? Decreta o fechamento do parlamento. Mais um atrito com o parlamento armado. O Carlos vai lá e fecha o parlamento para tentar recuperar os poderes que o parlamento tinha restringido. Né? Ou seja, a Inglaterra falida, né? A Inglaterra fudida depois da guerra civil com a Escócia. O cara não vai e convoca o parlamento porque ele precisava agora do parlamento novo. Tá vendo? O difícil é entender se vai e vem do parlamento. Só que aí chega nessa última convocação do parlamento, o que acontece? Os membros do parlamento vão reagir contra o absolutismo. E não será uma reação assim superficial, de criar petição de direito. Não, aqui agora não. Agora aqui nós vamos fazer uma revolução e derrubar o absolutismo na Inglaterra. É hora de acabar com o absolutismo na Inglaterra. É a Revolução Puritana de 1940, que começa em 1942 e finaliza em 1649, quando acontece a derrubada, a retirada do poder do Carlos II. Então aqui, nessa última convocação do parlamento, começa aquilo que nós vamos chamar de Revolução Inglesa. Entendido? Porque, sim, entendi.
Sim. Deixa eu parar a projeção aqui. Então é isso. Então, próxima aula,